Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, meu amigo torcedor do Clube do Remo, para você também, amigo torcedor de outros clubes. Sejam muito bem-vindos aqui no Ilha Esportes, o melhor canal da casa de vocês. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o Campeonato Paraense e também destrinchar aqui a tabela da Série C. Uma tabela aí que, na minha opinião, os 5 primeiros jogos do Clube do Remo, 5 no caso, né? Coloquei aqui 6, mas vou acrescentar os 6. 6 primeiros jogos do Clube do Remo serão cruciais aí para demonstrar o que o Clube do Remo vai querer na competição. Eu vou explicar para você por quê. Mas antes eu peço para você, amigo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber essas notificações. Quando chegarmos aí a 10 mil inscritos, 2 camisas para você. Deixa aí seu like, fortalece demais o nosso trabalho aí, em virtude que o YouTube também não notifica aí todo mundo que saiu o vídeo no legado, né? Infelizmente. Mas também, meu amigo, se você aí quer começar a ganhar dinheiro no mercado de apostas, primeiro comentário fixado vai ficar o link aí da nossa parceira Bet Nacional. Meu palpite aí para vocês são os campeonatos europeus que estão acontecendo, né? A Premier League, Bundesliga, além dos campeonatos estaduais e do Mundial de Clubes. Afinal aí, Palmeiras e Chelsea. Faça as apostas, clica aí, meu amigo, no primeiro comentário fixado e comece aí a profetizar na Bet Nacional. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Cuidado, meu bem, cuidado, que o leão vai te pular. Cuidado, meu bem, cuidado, que o leão vai te pular. O leão está faminto, ele pode te pegar. O leão está faminto, ele pode te pegar. Gente, eu tava aqui esperando o jogo do rival acabar, né? 2 a 0 aí contra o Caeté. Um jogo que o fator assim mais decisivo no jogo foi a queda da energia, né, cara? Porque foi um jogo tecnicamente muito fraco. E os 2 gols do rival não foram, assim, gols muito trabalhados, né? Eu esperava um time tocando mais a bola. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein, cara. Não sei por que vocês estão tão receosos aí com esse time do rival, viu? Eu, sinceramente, não vejo, assim, tanta dificuldade contra o Remo, não. Se bem que o Remo também não tá jogando lá essas coisas também. Vamos ver amanhã, né? Mas, 2 a 0. O Castanhal hoje, né, foi derrotado em casa, né, pelo Tupiranga, e o Cacaio foi demitido. A notícia que chegou aí foi que o Cacaio foi demitido e o Castanhal já está atrás de um novo técnico. Dizem que o Arthur Oliveira é o mais cotado para assumir. Vamos ver aí, né? Também teve o jogo da Tuna mais cedo, às 9 horas. Só o que pode acontecer no Souza, jogo às 9 horas, né? A Tuna venceu por 2 a 1 Paragominas e conseguiu se reabilitar no campeonato. A Tuna começou muito mal, agora já soma 7 pontos, 2 vitórias seguidas. Se eu não me engano, o Águia empatou em 0 a 0. Vou só confirmar aqui para dar a informação precisa para vocês, tá? Mas acredito eu que o Águia empatou em 0 a 0. Eu tava vendo o jogo do Águia, cara, e eu vi lá o Levi que que jogou no Remo tanto tempo, um dos jogadores que tem mais jogos com a camisa do Remo na década aí. O Levi tá jogando no Águia, hein? Vamos ver aqui. Ainda não deu aqui um resultado, mas foi 2 a 0, né? 1 a 0 Bragantino e Amazônia também, tá? O Bragantino venceu o Amazônia por 1 a 0. O jogo foi no Diogão. Com esse resultado aí, vamos dizer aqui a tabela para vocês como é que tá, né? No momento aí a tabela do Campeonato Paraense, com esses jogos da 4ª rodada aí. No grupo A, o Paysandu é o líder. O vice-líder Paragominas com 4 pontos. Águia vem com 2 pontos. E o Amazônia vem com 1 ponto. Lembrando que ainda não atualizou aqui o resultado do Águia, tá? A Tuna é o líder, tá? Do grupo B. E Tupiranga é o vice-líder. Bragantino com 6 também, ali encostado com o Tupiranga. E o Tapajós com 4 pontos. No grupo do Remo, o Remo é o líder com 7 pontos. O Caeté tem 6 pontos. Independente 5 pontos. E o Castanhal com 4 pontos é o lanterna do grupo do Remo, tá bom? Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a tabela aí do Clube do Remo, tá? Na Série C, porque já foi definido aí. O Remo vai iniciar a tabela aí com o confronto contra o Vitória, um confronto duríssimo, mas lembrando que em campeonatos brasileiros o Vitória aí tem um péssimo retrospecto contra o Clube do Remo. O Remo aí tem um bom retrospecto contra o Vitória, tá? Espero que isso se confirme aí nos próximos jogos, principalmente nessa estreia do Remo no Bainão. Os 6 primeiros jogos do Remo, eu vou dizer que todos os jogos do Remo, mas para mim, os 6 primeiros jogos do Remo serão cruciais para demonstrar o que a equipe do Remo vai ter aí no campeonato, né? Quais as pretensões do Remo. O Remo estreia contra o Vitória no Bainão, depois joga contra o Manaus fora de casa, um jogo duro, tá? Até porque o Manaus, né, vai ser uma equipe que vai querer também somar pontos nas primeiras rodadas. Depois pega o São José fora, um jogo também complicado no Sul. Depois o Remo pega o Confiança, um dos candidatos aí ao acesso e também a se classificar. Depois o Remo pega o Brasil de Pelotas, outro candidato.
E a sexta rodada, o Remo enfrenta o Mirassol. Desses jogos aqui, pessoal, se o Remo conseguir vencer 3 e empatar pelo menos 1, eu digo pra vocês que o Remo vai começar muito bem o campeonato. Ao N, mas não dá pro Remo empatar 1 e vencer 5, dá pra vencer os 6. Só que se vencer 3 e empatar 1 e for derrotado nos outros 2, porque tem jogos aqui que dá pro Remo ser derrotado, até porque, por exemplo, Confiança e Brasil de Pelotas são 2 jogos muito duros pro clube do Remo. Eu acho que o Remo inicia bem o campeonato, tá? Nós temos que ver o campeonato como um todo. O campeonato terá 19 rodadas, não apenas uma. Por isso que a gente não pode aí se afobar e se desesperar com o Remo sendo derrotado. O ruim de tudo isso é porque caso o Remo comece mal, né? E depois, né, na 7ª rodada, o Remo vai enfrentar o Ipiranga fora de casa. Em casa, aí terá 2 jogos em casa, que aí são 2 jogos para somar 6 pontos. Menos que isso é inadmissível, tá? Contra essas 2 equipes aqui, o Remo vai enfrentar o Floresta em casa e o Campinense em casa. Aqui são 6 pontos, tá? Justamente para recuperar os 2 jogos, 2 derrotas aí que vai ter contra esses 6 times aqui. Caso isso aconteça, isso aqui é um prognóstico meu. Você pode dar o seu também aqui, não tem problema nenhum. Na 10ª rodada, o Remo enfrenta o Volta Redonda fora de casa. Depois, volta em casa e enfrenta o Altos. Outro jogo também para o Remo conseguir aí mais 3 pontos. Depois enfrenta o Figueirense fora, um jogo duríssimo também. Depois pega o rival em casa. Aí é um jogo, né, que não dá pra gente fazer um prognóstico, né? Óbvio que o Remo, por jogar em casa aí, vai ter obrigação de vencer, mas é um jogo duro. Sabe aí que o rival também sempre gosta de caldo pro nosso lado. Mesma coisa a gente pro lado deles. Depois em casa o Remo enfrenta o Atlético Ceará, tá? Fora de casa, na verdade. Depois volta em casa na 15ª rodada, enfrenta o ABC. Na 16ª rodada, Botafogo da Paraíba, fora de casa. Lembrando que os 2 Botafogos o Remo vai enfrentar fora de casa, tá bom? Na 17ª rodada, enfrenta o Ferroviário em casa. Depois mais um jogo em casa contra a Aparecidense. Tá, em casa, são 2 jogos aí que, na minha opinião, dá para o Remo somar pelo menos 4 pontos nesses 2 jogos aqui. E, né, o jogo aí, o Remo encerra a sua participação na Série C contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí nós temos umas contas para acertar com o Botafogo de Ribeirão Preto, com Confiança, com Mucura, né? São clubes aí que a gente tem que acertar algumas contas aí pendentes. Mas pessoal, sobre a tabela da Série C, sobre o formato da competição, eu acho um formato muito justo. Acho que o clube do Remo vai ter que montar um bom time. Na verdade, isso obriga o Remo a ter que montar um bom time para poder iniciar um campeonato bem. Não tem que contratar jogador no meio do campeonato, já tem que iniciar o campeonato bem. Principalmente porque depois pode ser complicado para se recuperar, né? São 12 equipes, na minha opinião, brigando aí por 8 vagas. Eu vou dizer elas aqui, tá, para vocês. Remo, Manaus, tá? Confiança, além do Vitória também, aí já são 4. Brasil de Pelotas, Paysandu 6, Ipiranga 7, tá? Volta Redonda eu vou incluir aí também 8. Figueirense eu vou incluir 9, né? Vou incluir o Botafogo da Paraíba, que sempre também é um time enjoado, 10. Aparecidense e o Botafogo de Ribeirão Preto. Esses são os clubes aí, além do ABC também. Eu tiraria aí, nesse caso, Volta Redonda e colocaria o ABC nesses times aí, tá? Pra brigar por essas 8 vagas. Mas eu quero saber muito a sua opinião. Quem você acha que vai brigar por essas vagas, essas 8 vagas aí? Deixa aqui seu comentário também. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, tá? Espero ter esclarecido aqui pra vocês os jogos aí. Lembrando que o campeonato é só um turno. Depois que se encerrar esse um turno, os 8 primeiros se classificarão para um quadrangular em que o primeiro pegará o quarto, pegará se não me engano, o sétimo, né? Não, na verdade é o primeiro, o quarto, o sexto e o oitavo, tá? E depois se enfrentarão no quadrangular aí, que será definido aí os 4 que subirão para a Série B. Espero que o clube do Remo esteja no meio desses 4 aí. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Até a próxima. Como disse para vocês, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão.